Bom, gente, o Reinaldo. Deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão me ouvindo aí? Não sei se saiu aí. Toma, Tá ouvindo, Rosana? tô Eu ouvindo. tô. É, porque parecia que tinha caído aqui. Tá ok, Zé. Tá tranquilo, né? Tá, então tá bom. O Reinaldo vai ler para a gente. Começa no item 2, depois de 26 dias de frequência. Tá? É, isso aí foi a visita que o Caio vai visitar a Elisa, né? A Elisa já está internada já há vários dias nesse hospital psiquiátrico. Pode Bom, começar. Pode. depois de 26 dias de frequência correta ao crime de serviço, verificou surpreso que Serpa, pela primeira vez, vinha ao encontro da futura sogra. Muito bem apessoado, postou-se o causídico à frente da enferma, em sala particular, com o beneplácito da administração do instituto, pois, segundo anunciou, desejava colher impressões claras e pessoais, com alusão à doente, a fim de prestar informes positivos à noiva. Em derredor de ambos, apenas os dois acompanhantes desencarnados, Desidério e Fantini, ambos ansiosos pelos resultados da entrevista. Quando se achavam a sós, Elisa expôs, com palavras serenas de mãe, o desejo de abraçar a filha, a fim de que ele testemunhasse a sanidade mental e lhe patrocinasse o regresso para casa. Sensibilizando tanto Fantine quanto a Desidério pela atitude humilde em que vazava as súplicas de mulher derrotada pelas circunstâncias. Certa, no entanto, contrariou-a inflexível. Absolutamente. A senhora não terá alta assim como pretende, pois os prognósticos a seu respeito não ajudam. Por quê? As informações relativas ao seu comportamento não nos autorizam a retirá-la. Comportamento? Que comportamento? Continua chorando sem propósito. Conversa sozinho. Interpela as sombras. Simplesmente não sou compreendida. O que vejo, vejo. Vera, telefona diariamente e os enfermeiros são concordes em declarar que as suas perturbações não diminuíram. Serpa, admoestou Elisa, carregando a voz de mal-estar. Apesar de tudo, insisto com seu cavalheirismo a fim que me traga Vera. Para quê? Para traumatizá-la com suas fantasias? Não acredito que sua filha já sofreu bastante com seus choros em noites em claro? Ó, Serpa, a senhora sabe que que já sou quase seu genro e tenho direito a interferir. Não sei quem teria o direito de interferir entre as mães e os filhos, reivindicou a enferma, agora suplementando cada palavra com inflexão de funda tristeza. Não reclamo contra a sua ingerência no negócio da minha casa, a ponto de me achar interditada, no tocante a admitir um simples cheque. Não se lamure, atalhou Cário, agressivo. Aceitei o papel de ser seu procurador por exigência de sua filha. Tenho serviço que me baste, não disputaria condições de seu empregado. Não lamento e conto com a sua honestidade para proteger os interesses da minha filha. E quanto a mim? O que quer dizer? Quanto a mim, vocês dois não se afligirão por muito tempo, alguns palmos de terra. Por que fala isso? Que há de mais? A morte é o fim de nós todos. E se a senhora se expressa dessa forma para comover-me, está muito enganada. Oh, meu Deus, só desejava ver minha filha. Pois, enquanto não se normalizar, enquanto não puder recebê-la sem causar impressões negativas, não conseguirá. Mas por que me impõe essa recusa, se sempre recebi você em minha casa como se fosse meu próprio filho? Mentira. A senhora me detesta. Não me expulsou porque Vera não permitiu.
porque sou o homem que ela escolheu para lhe dirigir o futuro. E antes, a penosa estupefação da doente, e saiba que tanto ela quanto eu estamos fartos de saber que a senhora já viveu sua vida e que nós precisamos viver a nossa. Não será uma sogra velha que frustrará nossos planos. Inopitada revolta anunciou o cérebro de Elisa, que se aprestou para a reação exclamando frenética. Infame! Surgida a indagação, Desidério desencarnado, que a rigor lhe controlava todas as faculdades, senhorou-lhe a mente e, de forma espetacular, a crise se desencadeou dominadora e terrível. Elisa, possessa, investiu sobre o visitante, buscando asfixiá-lo, a meio de impropérios que lhe estranhavam a boca. Certa, sob indescansável espanto, dando lugar à paciente enfermeira que imobilizou a viúva, ao mesmo tempo que, de outro lado, Ernesto, a pulso, lhe impedia os movimentos desordenados do companheiro. Estabeleceu-se a ordem. Muito bem, só para a gente situar aqui, ele é um bom genro, né? Um bom genro. A Elisa, então, se encontra internada no hospital psiquiátrico, né? Na verdade, o problema dela é simplesmente ter uma mediunidade com certo descontrole, onde o Desidério é um obsessor, mas é um obsessor que gosta dela, e ela quer a presença do Desidério junto. Claro que isso prejudica um e o outro, mas é mais comum do que a gente imagina, né? E nesse caso aqui, quando o Caio, que é o genro dela, quase genro, né? Que armou estudos de internato, essa coisa toda, começa a ofendê-la e tudo, e não deixa que ela veja a filha, porque ela está sentindo que ela vai desencarnar, a Vera, que é a filha dela, e ele não quer deixar a Vera vir vê-la e tal, e ela sabe que vai acabar desencarnando sem ver a filha. Então, na verdade, quando ela parte para cima dele, é o Desidério que está fazendo isso. Ela atrai ele, ela pede ajuda dele, digamos assim. Os dois estão muito conectados, entre um e outro, tá? Então, a gente comenta o seguinte aqui no item 2.1. Caio vem visitar Elisa para colher impressões que passaria a Vera. Ele vai ao hospital psiquiátrico para isso, né? Mas, ao que parece, já possuía uma opinião formada sobre a manutenção daquela que seria sua futura sogra no hospital psiquiátrico. Ele vai lá mais assim, gente, para dar uma satisfação para a Vera, mas, na verdade, ele não tem a menor pretensão de tirar ela de lá, até porque eles vêm recebendo informações de que ela fala sozinha, aquela coisa toda, o que não seria um impedimento para ela estar em casa, mas ele quer que ela fique lá porque ele quer ficar livre dela, se ver livre dela, né? Suas palavras são duras e ferem especialmente a pobre mulher, quando ele afirma que não permitirá que ela possa ver a filha. Vera se descontrola emocionalmente, mas quem de fato assume atitude agressiva contra Caio é o próprio Desidério, né, o espírito que a obsidia, que, valendo-se da capacidade de subjugação sobre Elisa, agride Caio certo. No item 2.2, as impressões colhidas pelos enfermeiros daquele hospital, ou seja, o que eles falavam dela para a Vera, quando ligava para o hospital, ela fala sozinha, não sei o que, papapá. É a impressão de um processo obsessivo, na verdade, não de uma loucura propriamente. Vejam, a Elisa nunca foi assim. Vamos falar normal, gente, porque ninguém é normal. Ninguém é normal. Normal, como diz o Carlos Toledo Rizzini, tem um livro que fala assim, normal é uma aves rara aqui na Terra. Né? Ele fala aves rara porque ele era um biólogo e tal, né? E, de fato, ninguém é muito normal. Todos nós temos transtornos de variados tipos, né? Transtornos neuróticos e psicóticos, além de mediunidades que muitas das vezes se desequilibram em determinados momentos, né? Isso é natural nosso. Muitas das vezes apresentamos aquilo que a gente chama de subpsicoses, né? São momentos em que você entra num quadro de crise, um quadro
praticamente psicótico, você não é, na verdade, um psicótico, mas, em razão de um descontrole emocional muito grave, você perde o controle da situação e, na verdade, apresenta um quadro praticamente psicótico. Teve um caso que aconteceu, infelizmente aconteceu, foi esse final de semana, em Vassouras. Não tem muitos detalhes, mas a Lúcia, né, falou com a gente lá em casa. Um rapaz que, a princípio, ele é tranquilo, assim, não tinha nada demais, numa situação de violência, uma pessoa violenta, não bebe, não usa droga, nada disso. Tentou apartar uma briga que estava acontecendo e a pessoa xingou ele, deu um tapa nele, alguma coisa assim. Ele pegou lá um pedaço de ferro e sentou na cabeça do cara. E o cara está internado grave no hospital, pode morrer, ele já foi preso, esse rapaz já foi preso, e pode vir a. Se o rapaz vier a morrer, deixa de ser uma agressão, digamos, grave, né? Para se tornar um homicídio. Homicídio. Então, o que acontece? Ali pode ser que naquele momento, seja por mediunidade, seja por próprio descontrole mesmo, a gente pode chamar de uma subpsicose. Você entra num estado de delírio, que você não consegue mensurar consequências, você não consegue pensar o que você realmente está fazendo, o que isso pode gerar, né? A gravidade da reação em relação à ação, né? Não há uma contrapartida entre as duas coisas. Então, assim, a gente mais do que a gente normalmente nós estamos em situações desse tipo. Só que a Vera está sujeita a situações desse tipo, melhor dizendo. Mas a Vera sempre foi uma pessoa mais problemática, assim. Depois, com a mediunidade, ela se desequilibrou um pouco por conta dessa influência. Desculpa, a Elisa. Por conta dessa influência espiritual do Desidério, que aí foi agravando o quadro, tá? Mas ela sempre teve alguns problemas razoáveis, né? Que seriam identificados por um psicólogo, tal, conseguiria identificar que ela tinha problemas. Mas, como eu falei, perfeito, normalzinho, quase nenhum de nós. A ligação de Elisa com Desidério, não, comentando aqui, as impressões colhidas pelos enfermeiros daquele hospital se baseavam no que via e ouvia, ou seja, uma mulher que conversava com outra pessoa que ninguém mais via ou ouvia. A ligação de Elisa com Desidério, conforme já comentamos, era um processo obsessivo onde o obsidiado está satisfeito com a presença do obsessor. Essa é, portanto, uma ligação que pode ser denominada de simbiose de mentes, mas é obviamente prejudicial a ambos. É óbvio que Vera passou algum desequilíbrio de natureza psicótica, um leve desequilíbrio, na verdade, mas possui, né, algum desequilíbrio de natureza psicótica, mas que de forma alguma justificasse uma internação psiquiátrica. Independente, nesse caso, essa internação atender aos interesses escusos de Caio Serpa. Muitas pessoas, desde o surgimento no século XIX da neurologia, psiquiatria e psicologia, tiveram sua mediunidade diagnosticada como uma doença mental. Esse foi um problema muito sério, né? Durante muitas e muitas décadas, desde meados do século XIX, quando você começa a desenvolver os estudos na área de neurologia, da metade do século XIX até o final do século XIX, né? Você vai ter os estudos de neurologia, os estudos de uma psiquiatria muito incipiente ainda, muito inicial, uma psicologia também. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Freud vai começar a desenvolver as teorias dele no final do século XIX. Nessa época, mais ou menos, em que a codificação estava sendo feita, havia uma clínica em Paris chamada Salpêtrière, onde havia o Charcot, né, e o Pierre Janet. Um era neurologista, o outro era um psiquiatra. E eles começaram a estudar mulheres, principalmente mulheres internadas lá, com histerias, processos neuróticos graves, que hoje não tem mais esse nome, tá? Não se chama mais de histeria, porque passou a ser um termo meio pejorativo, mas o termo histérico ainda entra em algumas denominações do DSM-5, que é aquele manual estatístico de doenças psiquiátricas, né, transtornos psiquiátricos dos Estados Unidos. Você tem duas formas de mensurar. Quando você vai fazer, por exemplo, uma mensuração de um quadro clínico mental, você usa o CID, né, que é aquele sistema de identificação internacional de doenças, mas você tem, nas doenças mentais, você usa também mais até o DSM-5. Então, um negócio desse tamanho assim, mas você tem um calhamaço bem explicado de cada sintomatologia, e teve época que o DSM-3, por exemplo, lá na década de 80, identificava problemas relacionados à mediunidade, por exemplo. A mediunidade era conhecida como possessão,
uma possessão no sentido pejorativo. Assim, não é uma possessão mediúnica, vamos dizer assim, ou subjugação, no sentido mediúnico, espiritual. Possessão seria um nome dado a um estado em que o indivíduo entra num estado psicótico, descontrolado e tal. Então, eles entendiam a mediunidade fora do seu sistema cultural, do seu sistema religioso, do seu grupo social. Por exemplo, se você vai para sei lá, você vai visitar uma tribo lá na África, ou uma tribo de aborígenes lá na Austrália. De repente, os tipos, aí eles entram num estado de transe, aquele grupo, digamos assim. Se nós que estamos de fora olhando, dependendo da forma do que for feito ali, nós vamos falar, essas pessoas são todas doidas. Mas vejam, nós somos os indivíduos fora daquele sistema cultural, social, religioso. Para eles, eles estão dentro de um sistema de normalidade. Então, hoje, não vou dizer hoje, da década de 80, 90 para cá, começou a se desenvolver uma forma de identificar que as vivências religiosas precisam ser consideradas quando você está avaliando problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. Você não pode desconsiderar isso. Você não pode tirar a pessoa, tipo assim, eu sou um indivíduo que mora, sei lá, na Europa, eu vou analisar. É diferente quando a gente olha no século XIX, que um europeu típico, ele olharia como sendo superior a um grupo de qualquer outra região, digamos, da África, da Ásia, de outros lugares. Isso gerou muito assim, a questão das ideias de eugenia e tudo mais, né? De pureza racial, muito em função dessa incapacidade de compreender a situação de um indivíduo dentro do seu grupo, dentro da sua cultura, dentro do seu meio religioso, onde ali ele é normal. Dentro das pessoas o consideram normal e aquilo faz bem para eles, aquela catarse, é um processo deles. Isso demorou tempo. Aí, quando chega na década de 80, 90 para cá, esses estudos começam a levar em conta que o elemento espiritual, agora, ele precisa ser entendido dentro dos seus mecanismos, mesmo que você não acredite em Deus, digamos que você seja um terapeuta, que não acredita em Deus, que não acredita em espíritos, que não acredita em mediunidade. Mas o teu paciente acredita em mediunidade, o teu paciente acredita em Deus, o teu paciente acredita em espíritos. O correto é que esse terapeuta, segundo as visões que estão se desenvolvendo, felizmente estão se desenvolvendo agora, já de um tempo para cá, mas agora está mais intenso, eles começam a entender que eles precisam respeitar essa perspectiva, esse ponto de vista do paciente e observar se ele, inserido dentro da sua igreja, do seu centro, do seu grupo social, do seu grupo religioso, se ele é tido como uma pessoa normal. Se aquilo é uma normalidade para ele, não é o terapeuta que tem que dizer se aquilo, a não ser que aquilo o desvirtue, aquilo o leve, digamos assim, a ser isolado dentro do seu grupo social, dentro do seu grupo familiar, dentro do seu grupo cultural, dentro do seu grupo religioso. Mas se aquilo está dentro daquele enquadramento, não tem nada errado com aquilo. E, felizmente, isso vem assumindo uma outra forma de compreensão. Num ponto um pouquinho mais à frente, ainda que nós tivéssemos no passado, por exemplo, o Inácio Ferreira, né, que já estava antecipando isso, nós já começamos até agora nas associações médico-espíritas, o tratamento desses casos, aí sim, o terapeuta já considera a presença de um espírito, de uma mediunidade, do que seja, para levar em conta o tratamento que talvez seja o melhor de ser tratado. Se o paciente quer conversar em termos de mediunidade e o terapeuta entende a mediunidade, melhor ainda. Foi o que nós vimos no estudo de quinta, quando nós estávamos vendo Entre os Dois Mundos, aquele caso do arcanjo com esquizofrenia, em que o Dr. Emir conversa com ele, na verdade, conversa com a entidade que o está subjugando. O arcanjo está sob medicação pesada e não consegue, continua agitado, tendo ali aqueles surtos, né? E ele consegue conversar com a entidade e convencer a entidade. Isso é uma coisa que está começando a acontecer, gente, devagarzinho. Na verdade, os hospitais espíritas, psiquiátricos, né? Eles existem ainda, é que está tendo menos hospital psiquiátrico hoje em dia. A tendência é o tratamento ser priorizado em casa. Mas terapeutas espíritas, espiritualistas, começam a ser mais comuns
dentro de uma perspectiva que eu acho que é vitoriosa em termos de resultados para o paciente. Felizmente, né? Começa a acontecer, mas foi muito difícil. O paciente era taxado, o médium era taxado como louco. E pior, o médium não era só taxado como louco, o médium que recebia entidades. A mediunidade era tida como causadora de loucura. Então, isso, durante muito tempo no Brasil, inclusive, os psiquiatras traziam essa visão totalmente arcaica. Demorou para começar a mudar. Ainda tem gente que pensa assim, mas vem mudando bastante. 2.3. Começou a surgir nas últimas décadas uma visão mais profunda entre alguns profissionais, psiquiatras e psicólogos, que começaram a considerar o fator espiritual como parte do processo de desequilíbrio apresentado pelo paciente, que apresenta transtornos psicóticos e dissociativos. Como temos visto em nosso estudo do livro Entre os Dois Mundos, com mais profundidade, o tratamento de pacientes psiquiátricos que leva em conta o fator espiritual apresenta prognósticos bem melhores pelo tratamento combinado dos recursos farmacológicos, da abordagem psicológica e do tratamento espiritual, sendo que este último alcança o encarnado e o desencarnado. Gente, a gente vai fazer uns comentários aqui, mas eu acho que nós não vamos ler. Deixa eu ver se dá para a gente ler, que já está um pouco. Deixa eu ver se é possível. Se der, a gente tenta ler, mas eu não sei. Vamos ver se é muito grande. Não, a passagem não é muito grande, não. Não, dá para ler, dá para ler. Não é muito grande, é o outro que foi maior a passagem. Bom, então, basicamente é isso aqui. Eu quero depois fazer um comentário, mas se não der para fazer essa semana, eu vou deixar uma observação aqui. Eu queria fazer uns comentários sobre essa questão da terapêutica dentro do centro espírita, para pessoas com problemas. O mais fácil a gente tratar, assim, a gente tratar do centro, né, como um hospital, como uma escola, são os transtornos neuróticos. Aí nós vamos ter as ansiedade, síndrome do pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, uma boa parte das depressões, apesar de ser um transtorno afetivo também, é um transtorno neurótico, quase sempre tem uma neurose relacionada à depressão. São os mais comuns que nós vemos na casa espírita, mas nós também encontramos muitas situações de transtornos psicóticos e dissociativos. Não com tanta quantidade quanto os transtornos neuróticos, mas na psicose, que o indivíduo perde a noção da realidade, né? Ele cria uma realidade paralela, nós também encontramos e está aumentando esse número de pessoas com esse tipo de problema. Às vezes elas nem vêm à casa espírita, mas não chegam a situações. A gente começa a orar para a pessoa, né? Fazer as orações intercessórias. A diferença entre a dissociação e a psicose é que a psicose você cria essa realidade alternativa, na dissociação você cria uma segunda personalidade, ou terceira ou quarta personalidade, tá? Então, no caso, quando a gente fala, por exemplo, múltiplas personalidades, é um transtorno dissociativo. Mas múltiplas personalidades podem ser duas personalidades. Só que aqui a gente pode ter tanto uma mediunidade em descontrole, quanto podemos ter um fenômeno anímico vindo em grande intensidade. Vocês lembram do estudo que nós fizemos do livro Domínios da Mediunidade? No livro Domínios da Mediunidade, teve um caso de uma moça, num dos capítulos do livro, o livro é maravilhoso, né, esse livro da André Luiz, onde ela começa a ter como se fosse uma manifestação mediúnica de uma personalidade do passado. O obsessor dela está longe, ele não está perto dela. Ele está, sei lá, vamos dizer, se ela estaria sentada aqui nessa cadeira da frente, ele estaria lá na porta. Ela desencadeia um surto. Só que aí observa o seguinte, quem está se manifestando não é o obsessor, é ela. Só que ela está vivenciando, nós comentamos muito isso nesse estudo, e alguns seguintes, que na verdade ela estava buscando a personalidade anterior dela que estava num grande conflito. E vem à tona. E aí nós temos não uma psicose, porque na verdade ela não está vivendo uma realidade paralela, ela não está, digamos assim, sem concatenar os seus pensamentos. Não, ela está conseguindo concatenar pensamentos, porém no ego, na vivência do ego da persona daquela vida anterior que ela viveu 200, 300 anos atrás. Que ela vem à tona e ela acha que é aquela que está ali. O doutrinador, quando vai conversar, começa a conversar com esse ego dela do passado.
Aí eu até deixei essa questão ao pessoal, mas como é que nós faríamos? Assim, você vai doutrinar o próprio anímico da pessoa? Você vai doutrinar o anímico da pessoa. Porque se aquela personalidade que vem à tona. Aliás, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu trouxe essa questão, só que não achei isso em lugar nenhum. Isso veio das reflexões que a gente faz. Não tem outro jeito, cara. Você vai ter que doutrinar a entidade. Tinha alguma coisa no livro lá, mas não estava assim tão explícito, né? E o Jacobson Trovão coloca isso com mais assim, assertividade no livro Psicofonia. Ele coloca isso com mais assertividade em termos de. Então, fiquei muito feliz com esse livro, porque várias coisas que eu trouxe para vocês aqui, o Jacobson ele confirma isso lá, né? Então, fico mais tranquilo. Porque assim, a gente acaba sendo intuído e também vai fazendo as reflexões para chegar a essas ideias, porque a gente quer tentar encontrar a melhor forma de ajudar as pessoas, né, que estão nos procurando. E se você tem uma pessoa que tem um transtorno anímico que está vindo à tona, faz sentido que o caminho para você conversar com ela não é dizer assim, ó, você não existe. Claro que existe, pô, ela viveu no passado, pô. Entendeu? Ela só está no lugar, no momento, digamos assim, no momento e no tempo que ela não deveria estar, mas ela existe. Ela precisa ser tratada, porque se ela está vindo à tona é porque ela não está integrada ao self. Então ela precisa ser tratada. Então você vai conversar como? É com a entidade, é com essa persona mesmo, com esse ego. Tranquilamente, mesma coisa. Ah, mas eu não vou saber se é espírito, não tem problema. O diálogo é o mesmo. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não vai falar que ela está desencarnada. Fora isso, mesma coisa, tá? Esse aqui é o bacana desse processo. Muito bem. O Reinaldo vai falar para a gente, então, aqui, Reinaldo, você faz. Então, vamos tentar ver se dá acho que dá para a gente fazer assim, que a gente avança mais um tópico aqui, fica mais próximo de terminar a semana que vem, né? A moça de serviço reconduziu, quando terminou aquela confusão toda lá, né? Vamos? A moça de serviço reconduziu a doente para o quarto, apoiada no concurso de duas auxiliares, e voltou para as suas escusas. Não se aflija, doutor. Foi uma crise e tanto. Isso passará. Compreendo, revidou Caio gentil. Dona Elisa sempre me tratou com carinho de mãe. Pobre amiga, tem os nervos positivamente destrambelhados. Enquanto a conversa prosseguia, Fantine segurava Desidério amistosamente, coadjuvado por outros tarefeiros encarnados em atividade no sanatório. Um deles solicitava prisão para o agitado agressor, ao passo que os demais informavam que, desde a entrada de Elisa no estabelecimento, era ele um prestativo e pacato acompanhante da enferma, que encontrava nele um amparo e um amigo. Ouvindo alusões ao encarceramento provável, o pai de Avelina percebeu que se achava diante da possibilidade de perder-se da criatura querida e acerenou-se. Valeu-se Ernesto da circunstância e o apresentou como sendo para ele um irmão caríssimo, no intuito de sossegar as sentinelas, acentuando que o pobre se desmandara ligeiramente, à vista de certas provocações de família. Entretanto, ele, Fantine, estava ali justamente a fim de ajudá-lo a se desvencilhar de qualquer lembrança destrutiva. Dispersaram-se os guardas. Depois disso, Ernesto convidou o rival a segui-lo, no que foi atendido, sentando-se ambos em espaçoso banco de jardim próximo. Desidério chorava colérico, impedido que se vira de surrar o advogado como desejara. Você viu que crápula? Explodiu, encarando Fantine com expressão menos cruel. Não sei por que ainda não aniquilei esse pulha do céu. Primeiro, assassinou um colega, o advogado Túlio Mancini. Depois, matou minha filha aos poucos. E agora quer arrasar Elisa, após furtá-la descaradamente. O amigo fritou com bondade e ajuntou. Desidério, perdoe-me por todo o mal que já lhe fiz. Perdoe-nos por todo o mal que já lhe fizemos e escute-me. Acalme-se, por amor de Deus. Não lhe peço isso por nós, mas por Elisa,
a quem você ama tanto. Presentemente, nada mais disputa senão a paz entre nós. Tranquilize, tranquilize para ajustarmos a realidade. Posso informar você que a nossa firma está no fim da resistência física. Tem alguma ideia disso? Replicou Desidério, menos hostil, patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Mas lutarei como um touro para defendê-la. Darei a ela as minhas forças, a minha vida. Minha alma é dela, assim como o corpo em que respira é o meu corpo. Habitamos a mesma cela de carne. Pensamos pela mesma cabeça. Graças a Deus, concordou Fantini com humildade. Compreendi que é assim que deve ser, demonstrando o elevado grau de despersonalização que ia adquirindo. Desde que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro encontro, reconheci que Elisa descobriu em você a sustentação de que necessitava. E creia que, se atualmente algo respira em relação a ela, anseio vê-la feliz ao seu lado. Estou convencido de que a nossa doente não perseverará mais por muitos dias, no corpo terrestre. E o choque de hoje, com certeza, pesará na balança. Ah, esse Caio, esse miserável. Não, Desidério, assim não. Suplico a você paciência e tolerância. Acaso não estaremos cansados de rebeldia e do ódio? Antes, a minha fala, no propósito de suprimir você, amarguei a existência terrena, perdendo em remorso e fuga incessante de mim mesmo os melhores tempos da vida no mundo dos homens. E você, meu caro, por não haver desculpado a mim e o nosso Mâncio, tem estado na selva das provações que se reserva aos espíritos impertinentes e sofredores. O leito das lágrimas de Elisa não poderia ser o ponto terminal dos nossos disparates. O santo lugar de apaziguamento. Elisa se libertará do suplício corpóreo. E nós, meu amigo, o que será de nós, se largado o corpo de matéria pesada, continuar de espíritos atormentados nas ideias de culpa e condenação, crime e castigo? Ela partirá. Muito bem. Continuando 3.1 aqui. Após Elisa ser retirada do quarto pelas enfermeiras, Desidério permaneceu no local contido por Fantini e por alguns espíritos que estavam responsáveis pela tarefa de suporte espiritual e vigilância. Sob esse trabalho que eles realizam, precisamos considerar que todo local de tratamento de transtornos dessa natureza, ou hospitais comuns também, possui vínculos de alguma forma com postos de socorro ou cidades espirituais. Isso se dá porque muitos pacientes estão sob cuidados de guias espirituais e mentores que acompanham seu processo reencarnatório, especialmente em situações de provas e expiações difíceis, como ocorre nas doenças psiquiátricas. Aqui é o seguinte, gente, qualquer tipo de hospital, qualquer local onde você tenha muita gente sofrendo, vai ter muito obsessor, porque a gente, às vezes, até faz oração, às vezes, quando a gente anda pedindo, até pelas meninas, quando estão começando a fazer internato no hospital, porque o hospital é um local que, se a pessoa for médium, ela vai ter um certo choque se ela não tiver essa mediunidade bem controlada, porque é um local de vibrações antagônicas, né? Existe o sofrimento do indivíduo encarnado, que está trazido, ele pode estar com medo, ele pode estar com uma série com revoltas, mas ele também vem acompanhado, às vezes, de obsessões, alguns desses pacientes. Então, é uma ambiência complicada do hospital, uma ambiência de sofrimento. Ninguém está feliz, ninguém vai ao hospital, porque vou dar um passeio no hospital. Ninguém vai dar passeio no hospital. Até você pode visitar pessoas no hospital, mas você vai visitar uma pessoa doente, ou várias pessoas doentes, ou vai então, né? Mas ninguém vai passear no hospital. Então, lá é um local problemático.
né? E espiritualmente problemático, mas também espiritualmente cheio de entidades também para ajudar, né? E médicos desencarnados, enfermeiros desencarnados, técnicos da espiritualidade, vigilantes, há muita proteção também. No hospital psiquiátrico é mais ainda. Por quê? Porque, observe bem, imagina que você reencarna com uma psicose ou com uma mediunidade torturada, tá? O que é a mediunidade torturada? Aquela mediunidade que está envolvida num processo expiatório. O médium de mediunidade torturada, que a gente costuma usar esse termo, ele pode conseguir chegar a ser um médium tarefeiro, mas é difícil, porque, em geral, a mediunidade torturada está associada a um desequilíbrio psicótico. Quase sempre está ancorada também no princípio psicótico. Então, esse médium, ele sofre pela mediunidade, sofre pela ligação que ele tem com seus obsessores, com seus inimigos do passado, sofre pelo desequilíbrio que ele tem já dele, espiritual e físico. Porque no processo reencarnatório, você está estudando mais na quinta-feira, mas no mecanismo de reencarnação, os desequilíbrios psicóticos são, digamos assim, projetados para o corpo físico pelo perispírito. Não só durante a reencarnação, mas eu digo assim, durante a formação do feto, durante a formação de todo o sistema nervoso, do cérebro, mas também depois. Muitas vezes a esquizofrenia vai se desencadear aos 20 e poucos anos de idade, que é mais comum, né? Então, às vezes, o desequilíbrio que tem no campo, digamos assim, não vou falar em lesão, porque esse nome não é muito correto, porque às vezes quando a gente fala de desequilíbrio de transtorno neurótico ou psicótico, ele não é propriamente uma lesão, não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Às vezes ele é um mau funcionamento bioquímico do cérebro. Vamos dar um exemplo. Há uma boa teoria que se levanta hoje que grupos de neurônios importantes eles apresentam baixo nível de energia nas suas mitocôndrias, por várias razões. Uma delas é que as mitocôndrias, que são meio que usinas de força das nossas células, vamos dizer assim, né? Tem outras funções também, a mitocôndria, muito mais até do que a gente imagina. Mas elas têm assim uma capacidade de começar a se perder a sua função como organela dentro do citoplasma. O que acontece? Quando você começa a perder a função dentro da organela, as nossas células possuem mecanismos para fazer uma autofagia dessas organelas. Então, os lisossomas vão pegar, vão decompor essas mitocôndrias, vão tirar os aminoácidos ali, vão reaproveitar, a parte vai ser expelida, a parte vai ser reaproveitada. A gente tem uma capacidade fantástica de fazer isso. A gente consegue fazer reparação de DNA, reparação de RNA, a gente faz reparação refaz organelas que estão comprometidas. É um processo muito dinâmico. Mas imagina só que você começa a ter muitas organelas, no caso das mitocôndrias, que começam a ficar doentes, começam a ficar não disfuncionais e não são eliminadas, não sofrem autofagia. E você não consegue criar uma nova. Você vai caindo os níveis de energia desses neurônios. Isso é uma das teorias levantadas para indicar por que há uma relação, uma correlação, não uma correlação entre transtorno metabólico e transtorno mental, desde o psicótico até o transtorno neurótico. Pessoas, por exemplo, com depressão, têm mais tendência de... Eu estava comentando até isso com a Mônica, né, Moniquinha? Isso foi ontem. Pessoas com depressão, você tem mais ou menos 30% desenvolver problema cardíaco. Pessoas com problemas cardíacos, 30% desenvolver depressão. Pessoas com problema cardíaco com depressão vão ter complicações no processo pós-operatório se fizerem uma cirurgia. Maior nível de infecção, maior dificuldade para combater a infecção, maior dificuldade para se combater o processo inflamatório. Isso já é provado, tá? Isso aqui não é teoria, não é coisa não. Eu li vários livros, vários médicos diferentes falando a mesma coisa. Se pegar um cirurgião cardíaco, trabalha bastante com esse acompanhamento, paciente cardíaco que deprimiu, vai ter problema, tem grandes chances, não é que vai ter, tem grandes chances, coisa de chegar a 30% de chance de ter complicações no processo. E há uma correlação muito forte entre distúrbios metabólicos e distúrbios. Por quê? Porque esses distúrbios metabólicos vão ter impacto nessas mitocôndrias
dos neurônios. Então, se você tem baixa de energia em determinadas regiões do cérebro, determinadas funções do cérebro, ou neurônios associados a determinadas funções cerebrais, você vai ter problema, vai ter transtorno. Você não pode falar que tem uma lesão. É complicado você falar em lesão quando você tem, na verdade, uma disfunção metabólica ali da mitocôndria, né? Então, por isso que a gente usa o termo lesão, mas não é um termo muito. Às vezes é lesão mesmo. Às vezes você tem, por exemplo, um AVC, né, isquêmico, hemorrágico, você tem um AVC ali e lesionou uma área, bom, você pode falar em lesão. Mas uma disfunção metabólica não é propriamente uma lesão, né? Mas a gente usa o termo lesão só para ficar mais claro, tá? Mas, de toda forma, você nasce com essa questão e altera, às vezes, o processo reencarnatório. Ora, o espírito é obsessor sobre o médium de mediunidade torturada, uma mediunidade que tem esse processo obsessivo muito grave. Pode ser que ele consiga, poderá, mas ele vai ter que reverter a psicose, caso ele tenha ela, ou a neurose, digamos, o médium, uma depressão forte. Se bem que a depressão na mediunidade ela pode ser controlada, a psicose é que é o mais problemático mesmo, né? Mas mesmo também a depressão também é problemática pra caramba também, né? Mas, de toda forma, se você conseguir controlar isso de alguma maneira, medicamentoso através de medicação, através de psicoterapia, através de tratamento espiritual, esse médium poderá ser um médium tarefeiro. Mas a grande chance é que ele é mais uma expiação, aquela mediunidade para ele. Ela vem a expiação para poder agregar ele junto com os obsessores e a família tentar ajudar, e aí tem todo o envolvimento desse processo, tá? Mas se você vem com essa situação, e nós sabemos que nenhum espírito se perde e nunca a misericórdia de Deus deixa de abraçar, de ajudar, as cidades espirituais, os postos de socorro que providenciaram esse processo encarnatório, eles acompanham esses indivíduos e tentam diminuir o grau de agressividade dos obsessores, mas só que não dá para afastar, porque há uma ligação entre eles muito forte. Então, o que você faz? Você tenta manter essa situação sob controle. Então, esses hospitais, como eles são locais onde o indivíduo é levado nos momentos de surto ou de delírio, os hospitais são objeto de cuidados dessas colônias, dessa cidade, desses postos de socorro. Existem espíritos ali ligados a esses postos de socorro, supervisionando também e mantendo a situação, digamos, dentro do controle. Porque, assim, você também não pode deixar que a coisa se destrambelhe totalmente, senão todo um trabalho, um planejamento reencarnatório que visa não punir, mas visa tentar reorganizar o psiquismo daquela criatura, conversar com aquelas entidades, tentar ajudar aquelas entidades para que elas também vão perdoando, vão se afastando devagarzinho. É um processo lento, leva muitas reencarnações às vezes. Mas você não pode deixar que, por exemplo, o indivíduo vá lá e cometa um suicídio, por exemplo. Tem que se tentar evitar a todo custo isso. Então, aí começa a ter ideação suicida dentro desse processo. Tem que se tentar evitar isso. Porque não é que ele vai ter toda a responsabilidade, uma vez que ele está no surto psicótico ou num processo obsessivo muito grave. Ele tem os atenuantes. Mas isso prejudica todo o planejamento que foi feito. Prejudica todo o planejamento. Então, há muita intervenção espiritual. Por isso que houve esse caso aqui, que quando teve aquela confusão, esses enfermeiros espirituais, vamos assim dizer, né, vigilantes, ali estão ligados, estão obedecendo a ordens, obedecendo a supervisões que são feitas dentro desses locais. 3.2. Além de intuírem médicos e tratamentos a serem realizados, esses espíritos, né, trabalham evitando, dentro do possível, situações que poderiam prejudicar ainda mais os pacientes, como tentativas de suicídio, ou aliviando a ação muito intensa de obsessores, especialmente se forem espíritos oportunistas sem vinculação kármica com o paciente. Podem aplicar passes, comunicar aos superiores situações que exijam intervenção de espíritos mais experientes. Há uma situação muito complicada nisso aqui, gente. Por exemplo, a gente fala isso aqui, mas tem outra situação também relacionada, que são as situações de clínicas para tratamento de pessoas com vícios de vícios químicos, né? De drogas químicas, álcool também, mas álcool também é devastador, mas no caso dos vícios com crack, com cocaína e tal, teve um caso aqui também num hospital aqui próximo de Vassouras, onde o rapaz esteve me falando isso, ele cuidava dos pacientes. E tinha paciente que tinha ideação suicida por conta da falta da substância, ou então até fazendo uso da substância também, entrava em
em delírio também, ele tinha ele tinha um livro que ele tinha que a cada tantos minutos ele tinha que falar que ele foi ver o paciente. Tipo assim, a cada 10 minutos você tinha que ver o paciente, por conta do problema dele encontrar uma forma, apesar que eles tiravam, né? Tecidos, coisas que a pessoa poderia amarrar para tentar se matar, passar sei lá, tentar uma maneira de se suicidar com enforcamento, Na crise de abstinência. na crise de abstinência ou no delírio, no surto, por conta do próprio uso da droga, às vezes, que às vezes conseguia, às vezes, passar a droga lá para dentro, às vezes podia acontecer. Teve um caso lá que eles falaram que mesmo nesse controle de 10 minutos, teve um caso teve um cara que se suicidou. Em 10 minutos ele conseguiu encontrar uma forma de se suicidar. Então, isso é um troço muito sério, porque o que acontece? Todo esse processo, essas clínicas, por exemplo, são objetos muito cuidados da espiritualidade, mas também está cheio de obsessores, né? As duas coisas, são duas forças. Aí você fala, mas aí não poderia deixar esses obsessores entrarem. Mas o camarada trouxe o obsessor junto com ele. Como é que você vai impedir que ele entre ali dentro? Não tem como você impedir isso. O que você vai fazer é colocar vigilância espiritual e vigilância. A sintonia. Entendeu? Não tem como. Então é muito sensível esse processo e realmente é um dos casos que me deixa a gente mais agoniado. É a ideação suicida. Que a ideação suicida, você não sabe quando a pessoa terá, digamos assim, a coragem e a oportunidade para fazer a tentativa dela. E a espiritualidade fica muito atenta a isso. Ela intui a pessoa para ir lá ver aquela pessoa, uma outra pessoa que está assim, não estava nem pensando em visitar, de repente ela intuída para ir lá. Teve um caso que aconteceu desse lá que acontece em cidades próximas, não vou entrar em detalhes aqui não, mas acontece essas situações. E se tenta evitar de todas as formas, mas é um processo complexo, por conta das ligações. O suicida ainda tenta entrar em contato com alguém pedindo socorro. Em geral, ele na última tenta. hora. Em geral, ele tenta. Ele sempre deixa uma Ou porta aviso, aberta para. Ele quer avisar, quer fazer algum tipo Antes de fazer, principalmente talvez nas primeiras. seja a intuição da espiritualidade superior. E principalmente nas primeiras tentativas, ele sempre deixará uma porta aberta. Meio que como assim, olha, ó, eu me suicidei, mas eu fui me suicidar, mas eu deixei uma oportunidade para que me ajudassem, meio que uma justificativa do que a pessoa faz, mas chega um momento em que nem isso ele faz mais, né? Quando vai chegando mais para frente. E é o caso que eu considero mais grave, porque a gente fica assim, você fica tentando ver o que você pode fazer para ajudar, mas é muito complicado, muito, muito complicado. 3.3. Observamos que sempre é possível aproveitar as oportunidades para fazer o bem. De uma situação difícil e indesejável, que foi a forma como Caio Serpa acabou precipitando a crise de Elisa, né, porque ele fez com que ela praticamente tivesse algum AVC, alguma coisa assim. Deve ter sido micro AVC, né, talvez, ou micro AVCs, né? E ação obsessiva e violenta de Desidério, surgem dois fatos que terão repercussão positiva. Apesar de ser uma coisa ruim, pode sair uma coisa boa dali se você souber como trabalhar isso. Aquela situação precipitará a desencarnação de Elisa pelo choque sofrido, o que favorecerá o planejamento que está em andamento para, em poucos anos, ela reencarnar, enquanto permite que ela não fique ali sofrendo, que também é prejudicial a Desidério. E vá para a cidade espiritual onde irá se preparar. Quer dizer, Elisa desencarnando, ela vai para uma cidade espiritual, vai ser ajudada, preparar a reencarnação dela na própria família do Caio Serra, né? O outro fato é que Fantini, ao consolar e auxiliar Desidério naquele momento de desespero, mostra a autenticidade de seu sofrimento de sentimento de arrependimento. Desidério começa a ver Fantini de outra forma, o que facilitará todo o processo posterior de auxílio, tratamento e encaminhamento para o processo encarnatório. Então, gente, mesmo diante de situações que são indesejáveis, sempre há saídas para que você tire alguma coisa boa disso. Sempre é possível tirar alguma coisa boa disso, tá? Muito bem. Então, nós conseguimos aí avançar aqui. Semana que vem nós finalizamos. Acho que a gente consegue finalizar o capítulo semana que vem e vamos para o capítulo 24 na outra semana, tá? Nós vamos então pausar aqui. Outra coisa, gente, na segunda de carnaval, nós vamos ter reunião normal, tá? Reunião normal. O hospital não